Espírito. Acabamos de seguir a tua presença, falar com o Senhor. Fala conosco agora através da tua palavra. Revela o teu querer, a tua vontade. Que seja falado aquilo que convém ao Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, e não aquilo que nos agrada. Então fala conosco através da tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga glória a Deus. Amém? Êxodo 33, observe isso, ó. 33. O versículo é: o anjo de Deus irá diante do povo. Versículo 2, eu vou adiantar. Versículo 2: enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Observe que Deus disse que Moisés, ele iria enviar o que? O anjo para ir Moisés e com quem? E com o povo. Observe que Deus disse que iria enviar um anjo para o quê? Para guiar o povo, para ir com o povo ali pelo deserto. Mas por que Deus mandou o anjo? Por que Deus disse que o anjo iria diante ali de Moisés e do povo? Versículo 5: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, eis povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atávios, para que eu saiba o que hei de fazer. Observe isso. Por que Deus iria mandar o anjo? Porque aquele povo era de duro o quê? De dura cerviz. Um povo, coração o quê? Duro. Um povo desobediente a quem? A Deus. Um povo murmurador, um povo reclamador. É tanto que era para ficar 40 dias, ficou o quê? 40 anos. Por causa do quê? Da murmuração do povo. Deus tirou o povo do deserto, ao invés do Egito, ao invés do povo se alegrar por Deus ter libertado da servidão de Faraó, o povo começou o quê? A reclamar, a murmurar. Era 40 dias, o quê? 40 dias passavam o quê? Rapidamente, sim ou não? Mas o povo o quê? Reclamou, murmurou, e em vez de eles ir para frente, eles foram colocar para trás. Em vez de adiantar, atrasou. Então ficaram 40 anos. Mas só de participação. Então por que Deus mandou onde? Porque o povo era de dura cerviz. E Deus disse aqui, ó: se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Quer dizer, Deus, se ele fosse no meio do povo, Deus iria consumir o povo. Observe que o próprio Deus falou para Moisés que iria o quê? Consumir aquele povo todo. E Moisés o quê? Roubou a Deus. É tanto que, observe que Moisés falou: teu povo, Deus, que tirou, Deus, ele se tirou, não, Moisés, teu povo. O próprio Deus que se retirou, porque era um povo que duro serviço, um povo que? Um povo incrédulo, um povo que via Deus se manifestar, mas o que? Não reconhecia quem? Não reconhecia a Deus. E com as pessoas que são assim, pessoa que é de dura serviço, desobediente à palavra de Deus. Deus dá ordem, Deus dá mandamento, e a pessoa quer, a pessoa não quer. A pessoa quer fazer daquilo que ela acha que é certo, daquilo o que ela pensa, mas observe que uma pessoa dessa, Deus o que? Se afasta. Mas ele via quem? Ele viu o anjo. Mas sabemos que se a pessoa tiver com o anjo, a pessoa não está 100% o quê? Guardada, protegida. Sabe por quê? Porque quando o Daniel orou, fez o propósito de 21 dias, o anjo o quê? Não o quê? Ele não venceu. O anjo não passou no mundo espiritual. Então, o anjo não é uma garantia completa, não. Então, Deus o quê? Falou que ele viu o anjo para não deixar o povo sozinho. Mas o quê? Porque o povo é de dura serviço, um povo desobediente, um povo que não reconheceu o quê? Não reconheceu a Deus. Um povo que tinha uma promessa, o quê? Tomar posse da terra prometida, que mandava leite e mel. Um povo que depois da servidão ia ser um povo livre. Um povo que Deus tem prazer de abençoar se obedecesse. Mas por quê? Foi um povo duro.
Um povo que de dura servir. Um povo que não reconheceu Deus em nada. O povo estava com sede, mas o quê? Furou a rocha, o povo bebeu água, estava com fome. Deus fez o quê? Se encontrou no mar de Deus, no meio da caminhada. Deus o quê? Veio o socorro, a providência, e o povo o quê? Reclamando, murmurando, achando ruim. As roupas não se venceram, as sandálias não quebraram. Deus sustentou em tudo. E o povo o quê? Reclamando, murmurando, duro o quê? Serviço. Infelizmente, ele tem pessoas assim. Uma pessoa que você vive, que não reconhece a Deus. E o problema é que, em vez dessa pessoa ir para frente, ela vai para onde? Ela vai para trás. Tem problema, tem situação que há muito tempo já era o quê? Para ser resolvido. Já era para ter um baixo há muito tempo, mas aí a pessoa não reconhece a Deus, aí dura serviço, não obedece o quê? Não obedece a Deus. E tem pessoas que já se contentou com quem? Se contentou com o anjo, mas não é 100% seguro. O que? Andar com o anjo. Observe aqui no 12, ó. Moisés roga a Deus a sua presença. Observe isso, ó. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz deste povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achar-te graça nos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu que te darei descanso. Percebe? Deus falou isso para Moisés. Aí Moisés disse que, ó, então ele disse a Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste o quê? Lugar. Quer dizer, Moisés não aceitou que o anjo o quê? Guiasse ele, não. Moisés ele não aceitou que o anjo fosse diante dele, diante do povo, porque ele sabia que o anjo, ele o quê? Uma hora o anjo perde. Qual se você melhor? Quer ver um exemplo? Uma pessoa está mais segura entre um policial que ele já tem ali experiência para proteger alguém. A pessoa está mais segura entre o policial ou entre um segurança? Entre o guarda municipal e o policial, ou não? Quer dizer, assim foi Moisés não aceitou o anjo, não. Moisés queria o quê? Queria que Deus guiasse ele. Moisés o quê? Queria que Deus o quê? Fosse diante dele, do povo, porque Moisés sabia que com Deus ele deixava o quê? Guardado, protegido. Ele não aceitou o quê? Sair daquele lugar se não fosse a presença, o quê? Se não fosse a presença de Deus. E o que nós não podemos o quê? Viver, caminhar sem a presença de quem? Do nosso Deus. É claro que ele via anjos, né? Ele via anjo para guardar, para proteger, mas nós temos que saber que ele, o principal que ele tem o quê? Está conosco. O principal é ele. O anjo ajuda sim, o anjo tem poder? Tem, mas não é segurança o quê? 100%. O que nós temos que fazer o quê? É que Deus ande diante o quê? Diante de nós. Para que ele não guarde somente a nós, mas também quem? A nossa casa, a nossa família. Então, Moisés, ele não aceitou não, ele não aceitou, quer dizer, ele tentou ali revogar com Deus: ó, eu se não for comigo, não quer, não que suba disso aqui, sai desse lugar. Aqui estamos, aqui vamos o quê? Moisés o quê? Moisés, ele não aceitou isso. Moisés queria o quê? Moisés queria que a presença de Deus fosse o quê? Fosse com eles, guardasse, livrasse quem? Livrasse eles. Então é isso, nós não podemos o quê? Não podemos andar, não podemos viver sem a presença de quem? Sem a presença do nosso Deus. Não podemos perder, não podemos o quê? Ser pessoa de dura serviço, não podemos o quê? Arriscar perder a presença de quem? Desse Deus maravilhoso. A proteção, não podemos
é que ele se aparte. Não podemos deixar que ele olhe para nós e fale: se eu for com ele, se eu for com ela, eu vou consumir, eu vou destruir. Não, mas que Deus olhe para nós e tenha prazer de andar conosco. Que ele tenha prazer o quê? Que ele tenha prazer de olhar para nós e falar: a minha presença será com ele, será com ela, aonde ele for, ela for, a minha presença será com ele, porque eu tenho prazer. A minha alma se alegra, se compraz, porque não é uma pessoa de dura servir, mas pelo contrário, me obedece. A igreja, Moisés o quê? Moisés não aceitou. Versículo 15, ó. Então disse a Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Olha isso aí no 14, Deus falou, respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei o que? Descanso. Aí Moisés o que? Moisés, ele afirmou isso. Moisés declarou para Deus: ó, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus falou, mas Moisés o que? Testificou isso. Deus falou, mas Moisés quis o quê? Quis afirmar a Deus: ó, se a tua presença, eu não vou sair daqui, se a tua presença, eu vou ficar parado aqui, porque se a tua presença, nós estamos o quê? Nós estamos guardados, nós estamos o quê? Nós estamos protegidos. Então Moisés o quê? Não se contentou. Moisés era contra o anjo? Não. Se o anjo fosse, tudo bem, mas Moisés não queria só o anjo, queria quem? Queria que a presença de Deus fosse com ele, porque é ele que nos guarda, nos livra, ele que nos protege. Observe o Salmo 51, versículo 11. Observe o que Davi declarou isso. Observe o que Davi disse. Salmo 51, 11, é um versículo apenas. Observe o que Davi declarou. Davi, o rei, Davi, uma autoridade importante, e ele declarou isso. Por isso que ele foi conhecido até hoje, né? O homem, o quê? Segundo o coração de Deus. Davi pecou? Sim. Davi errou? Sim. Davi cometeu pecado? Sim. Mas foi o quê? Foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha misericórdia. Davi, depois de ser ungido, quando o rei Saul ficou sabendo que era o rei que começou a perseguir ele, Davi teve a oportunidade de pegar Saul, matar, mas o que? Não matou. Por isso o que ele foi conhecido por causa da sua o que? Misericórdia, sua compaixão, sua bondade. No outro diz: ó, não me repuses, quer dizer, não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Observe, Davi pediu para que Deus não expulsasse do quê? Da presença dele. Davi pediu para não tirar dele o santo o quê? O Santo Espírito. Mesmo Davi era rico, era bem de condição, mas a riqueza dele maior era o quê? Era a presença, o quê? O Santo Espírito. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha bronze, não. Davi não queria que Deus o quê? Expulsasse da presença dele e que nem retirasse dele o quê? O Santo Espírito. E vamos ser sinceros, o que será de nós sem a presença o quê? E sem o Espírito? O que adianta a pessoa ter ouro, ter prata, ter bronze, a pessoa ter loja, a pessoa ter noção, sei não, ter carros, né, importados, a pessoa de repente está de ouro, copo de ouro, o que adianta? Se não tiver o quê? A presença e o quê? O Santo Espírito, o que adianta? Não adianta o quê? De nada. Não adianta. Tem pessoa que acha que riqueza é ter ouro, é a pessoa poder viajar, é a pessoa ter dinheiro. Isso é bom? Claro que é bom. Mas o melhor mesmo é o quê? É ter a presença e o quê? O Santo Espírito. Quem é hoje um ser humano para poder debater com a riqueza de Davi? Que é o ser humano hoje? Quer dizer, aí hoje as pessoas acham que riqueza é o quê? É ter uma boa casa, é um bom carro, é ter empresa, é ter reconhecimento, popularidade. Não. A riqueza maior é o quê? É aquele que tem a presença do Santo Espírito. É aquele que busca, é aquele que adora o Deus Altíssimo, o Deus poderoso, o Deus soberano. Então
Davi declarou: não me expulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Esse era o maior medo de quem? De Davi. Assim como Jó perdeu tudo, mas só não perdeu o quê? A presença. Jó o quê? O adorou. Jó se esqueceu de tudo que tinha e adorou a quem? E adorou a Deus. Isso é que tem a presença. Quem tem a presença abandona tudo, não quer saber o que perdeu, mas o adora em espírito, o quê? Em verdade. Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que adoram o quê? Em verdade. Então Davi disse: não me expulse da tua presença. Por que disse isso? Porque ele tinha pecado, porque ele tinha falha. Assim como nós temos, quem mais disse: não me expulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Saber que essa tem que ser o que? A nossa oração. Senhor, não me expulse da tua presença e nem me retire do que? O teu Santo Espírito. Essa tem que ser o que? A nossa oração. E nós temos que falar isso, lembrar Ele, para que Ele não nos expulse, porque nós não merecemos que a presença de Deus. Que somos nós? Quem é raça humana? Quem é o ser humano para poder receber essa presença maravilhosa, essa graça, essa força? Que somos nós para adorar o Deus poderoso, o Deus soberano, Criador? Que somos nós para receber o Santo Espírito? Então tem que ser o que? A nossa oração, porque isso é quando a pessoa fala dessa forma, ela reconhece o que? A sua insignificância, a sua pequenez, reconhece que não é o quê? Que não é nada, que é apenas pó e cinza. Então essa tem que ser o que? A nossa oração. Meu Deus, não me expulse da tua presença, porque eu não mereço, e também não me retire do que? O teu Santo Espírito. Essa tem que ser o que? A nossa oração. Porque vamos reconhecer que o que? Que somos pais pequeninos, mas mesmo assim a graça de Deus o que? Nos alcança. O amor dele, a misericórdia, a compaixão dele nos alcança cada dia mais. Amém? Diga glória a Deus. Em sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Pai, não nos expulse da tua presença, nem nos retires de nós o teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, que o Senhor não possa se dignar por nós sermos de repente duras serviços, desobedientes, não, mas que o Senhor possa, meu Pai, se alegrar, que o Senhor possa olhar para nós e ter prazer de andar conosco, diante de nós, nos guiando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, assim como também a nossa casa, a nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo, meu Pai, que o Senhor há de fazer.